Então, para interpretar fenômenos de luz, tinham duas concepções, certo? Uma primeira concepção, feita lá por Isaac Newton, certo? Tratou a luz como se fosse partículas, como se a luz fosse pequenas partículas. Isso foi uma concepção lá atrás para a explicação de alguns fenômenos. Mais tarde, trouxe a concepção de luz, né, de uma maneira geral, radiações, como se fossem ondas, semelhantes a que a gente vê aqui na superfície de um líquido. Então, ondas são como essas perturbações que a gente vê aqui na superfície desse líquido. Como que a gente pode definir onda? Uma onda é definida como uma forma de propagação de energia sem transporte de matéria. Isso seria uma onda. E o que caracterizaria uma onda? Toda onda tem cristas, que são essa parte superior, e tem vales. Toda onda tem isso, cristas e vales, como a gente vê aqui, ó, né? Cristas e vales. A distância entre duas cristas, né, ou dois vales, um imediatamente ao lado do outro, a gente chama isso de comprimento de onda. Tá? Esse sinal aqui significa uma letra grega chamada lambda. Então, comprimento de onda é simbolizado por lambda e significa o quê? A distância entre duas cristas ou dois vales. Isso nos caracteriza um tipo de onda. Então, quando eu falo que uma onda tem certo comprimento, eu estou mostrando para vocês informações sobre essa onda. Porém, não é a única informação pertinente para a gente estudar e entender o comportamento das ondas. Outra característica importante que a gente tem que saber é a frequência dessa onda. E o que seria frequência? Frequência é o número de vezes que uma crista ou um vale de onda passa por um determinado ponto. Então, por exemplo, a gente determina isso aqui como um ponto. Tá? Essa parte aqui como um ponto. Se essas duas cristas passarem nesse ponto em 1 segundo, por exemplo, a gente tem uma determinada frequência. Por exemplo, eu poderia denominar isso 2 cristas por segundo. Certo? Agora, se ao invés de 2 cristas passasse 20 cristas por segundo, a gente teria o quê? Uma frequência muito maior, que seria 20 cristas a cada segundo. Então, o que acontece? Se a gente tem uma onda, tá? Se a gente tem uma onda, por exemplo, com um comprimento menor, qual é a consequência que vai se ter ali? O que seria o comprimento? A distância entre duas cristas, por exemplo. Esse comprimento é menor que esse. O que vai acontecer com a frequência? Se esse comprimento é menor, a frequência vai ser maior. Por quê? Vai passar mais cristas por segundo, por exemplo, nesse ponto, do que estas cristas que estão aqui em cima por segundo. Então, o que acontece nessa situação? A frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. O que eu quero falar com isso? Quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência dessa onda. Quanto maior a frequência da onda, menor vai ser o comprimento dessa onda. Entenderam? Com esse exemplo aqui, dá para entender bastante o que acontece, tá? Nesse exemplo que eu dei. Então, frequência e comprimento de onda são duas características que servem para definir esse tipo de onda ou qualquer tipo de onda. São dois parâmetros que a gente tem que entender bem para estudarmos o comportamento das ondas. Então, as radiações elas podem ser vistas como ondas trabalhadas, pesquisadas como onda, visualizadas e entendidas. Se a gente for pegar, né, todas as radiações eletromagnéticas que a gente tem contato, ou que se conhece na humanidade de uma maneira geral, a gente vai ver o quê? Vai perceber também uma relação entre frequência, certo? Uma relação entre frequência e energia. Lembrando que frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. E o que a gente percebe quando a gente vê todo o espectro da radiação conhecida? Tá? A gente verifica o quê? Que comprimentos de ondas muito grandes
ou com frequência pequena são ondas, tá, que têm o que? Menor energia. Menor energia. Então o que se verifica? Quanto maior a frequência da onda, mais energia essa onda tem. Então, por exemplo, ondas de rádio têm comprimentos de onda de tamanhos de prédios, né, de metros, dezenas de metros, tamanho de pessoas. Então está na escala do metro aqui. Quando a gente vai para o micro-ondas, qual é o comprimento de onda que se tem aqui nas micro-ondas? É do tamanho de abelhas, pequenos animais, na escala dos centímetros. Quando a gente vai para o infravermelho, que são radiações, por exemplo, provenientes do calor, então quando a gente sente aquele calor, está chegando o que na gente? Ondas ou radiação infravermelha. Aí a gente tem o que? Comprimentos de onda muito pequeno. E aí quando a gente chega no visível, que são aquelas cores que a gente consegue visualizar ou que o nosso olho consegue perceber, esse comprimento de onda da radiação visível ele é do tamanho de protozoários, muito pequenos, aí, na escala do micrômetro. Ultravioleta, menor ainda, na escala de moléculas. Raio-X, menor ainda, na escala de átomos. E os raios gama, na escala nuclear, muito menor ainda. Então, assim, o que se verifica? Se vocês lembram, raios gama é um dos raios que vem de origem do átomo, do núcleo atômico, que a gente viu nas aulas passadas sobre o Rutherford. Conforme a gente vai na direita, né, daqui para cá, o que se diminui? O comprimento de onda. Então o comprimento de onda é cada vez menor, se a gente for comparar com essas ondas que estão aqui. Como o comprimento de onda é menor, a frequência é maior, certo? Então a frequência dessa onda aumenta de lá para cá. Além da frequência, se aumenta o que? A energia dessa onda. Então aqui tem menores frequências, certo? Menores energias, e aqui se tem maiores frequências e maiores energias. E menores comprimentos de onda, que eu vou botar lambda. Menores comprimentos de onda, que seria lambda. O que significa isso? Que esse tipo de radiação aqui, ó, por exemplo, para seres humanos, eles são comprimentos de ondas muito perigosos. Por exemplo, o ultravioleta está ligado ao quê? A radiação solar. A radiação solar emite ondas ultravioletas que chegam ao nosso planeta. O que a gente faz para se proteger contra a ultravioleta? Passamos protetor solar. Mas por que a gente tem que se proteger, professor? Com o protetor solar. Porque esse tipo de onda ele afeta o quê? A escala molecular. Essa onda que chega, essa energia que chega, ela interage com as moléculas, por exemplo, do meu corpo. Se ela interage com as moléculas do meu corpo, ela pode interagir, por exemplo, com moléculas que estão no meu DNA. E aí pode causar o quê? Mutações e pode levar a problemas como câncer. Essas ondas ultravioletas que têm grande energia pode ser danosa à nossa saúde e aos micro-organismos de maneira geral, né, os outros seres vivos. Se essa aqui é perigosa, raio-x é mais ainda, porque além de interagir com as moléculas, ela pode interagir a nível atômico. Então por isso que quando a gente vai fazer um exame de raio-x, temos que nos proteger. E a gente tem que estar exposto a isso num tempo mínimo possível, porque podem levar a mutações e a danos ao nosso organismo. E raios gama é muito mais energético ainda, tá? Pode entrar na escala do núcleo e pode causar um dano muito maior aos organismos. Por isso que esse tipo de radiação, que é o tipo de radiação que nos afeta, certo? Quando materiais radioativos estão emitindo radiação, os raios gama são os mais perigosos. Porque como a gente já viu em aulas passadas, a radiação que emite partículas alfa e partículas beta, elas podem ser filtradas, vamos dizer assim, ou impedidas com materiais finos, ou com materiais simples, por exemplo, uma folha de alumínio, né, ou até uma roupa mais grossa. Já raios gama não. Os raios gama eles penetram diversos tipos de materiais. Eles só são impedidos de penetrar quando se tem placas de chumbo muito grossas ou de concreto. Então são radiações extremamente energéticas, tá bom?
O que a gente verifica aqui também? Que a luz visível, ela é um pequeno pedacinho nessa radiação toda que existe na natureza. Então é isso que a gente consegue enxergar. O nosso olho só consegue visualizar essa quantidade ou essa pequena faixazinha de radiação dentro de toda essa faixa de radiação existente. Tá? Por isso que, por exemplo, existem câmeras especiais que veem o que? Infravermelho. A gente não consegue enxergar infravermelho. Então aquelas câmeras especiais que veem movimento no escuro, elas conseguem o que? Captar esse tipo de energia. Então ela consegue ver o que? Calor. Certo? O infravermelho é emitido por corpos ou materiais que estão o quê? Que estão emitindo energia nessa faixa aqui. E a gente sente essa energia como calor no nosso. Câmeras especiais também podem ver na faixa do ultravioleta e em outras faixas. Só que essas outras faixas aqui, certo? Elas são usadas mais para pesquisas, principalmente pesquisas de corpos celestes, por exemplo, para ver a emissão desses corpos. Então surge esse camarada aí, Max Planck, que começa a visualizar de maneira diferente essas radiações. Algumas pessoas, né, alguns pesquisadores anteriormente, visualizavam a radiação como sendo uma forma de onda, ou seja, algo que propaga energia, porém não propaga matéria. Antes dessas pessoas, Isaac Newton tinha colocado a concepção de radiação como se fosse corpos, né, pequenas coisas, como se fosse emissão de átomos. E Max Planck, né, investigando vários fenômenos, ele trouxe a ideia de que a luz ela poderia ser interpretada como uma radiação emitida por esses corpos, certo? E que essa radiação ela seria como pacotes de energia, pequenos pacotes de energia. E ele denominou esses pacotes de energia chamando esse pacote de energia de quanta. O plural de quanta é quantum. Essa palavra significa pacotes de energia em latim. Quando a gente pensa uma radiação como onda, o que dá para se imaginar? É que a radiação pode ter qualquer quantidade de energia. Basta o quê? Diminuir ou aumentar um pouquinho o comprimento de onda. Max Planck vem com a ideia totalmente diferente relacionada à radiação. Ele diz o quê? Não, a radiação não pode ter qualquer energia. Ela só pode ter o quê? Múltiplos inteiros, certo? De pacotes de energia. Então, se tem um pacote, só pode ter dois. Não pode ter um e meio. Por quê? Porque a energia é formada por esses pacotes. Certo? Não tem como, por exemplo, separar, dividir esses pacotes. Então existe um mínimo de energia e toda energia que a gente descobriu, pesquisa ou sente são múltiplos inteiros desses pacotes de energia chamado de quanta ou de quantum, se for no plural. Então, por exemplo, se a gente tem uma lâmpada, a lâmpada está emitindo o quê? Pacotes de energia. E esses pacotes são em números inteiros, tá? Não existe, por exemplo, se a gente contar aqui, ó, 3, 6, 9, 10, 11, 12, a gente tem 12 pacotes de energia. Não tem como a gente ter 11,5 e não tem como ter 12,5 de energia.